Amém, irmãos? Graça e paz. Eu sou o pastor Emanuel, da Igreja da Unidade de Itaipava, e nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Eu queria que você dobrasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e adorasse o Senhor nessa noite. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Queremos te louvar, te bendizer e te adorar, Senhor. Que nessa noite tu se sinta honrado, Senhor, através das nossas vidas, e que tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Que esse culto seja agradável a ti, Senhor, e que sejamos abençoados por isso, Pai. Te louvamos e te bendizemos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar.
Estou lutando contra a minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Vence-me, convence-me, convence-me do mal. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. Convence-me, convence-me, convence-me do mal. Aleluia! Amém? Glória a Deus, santo és tu, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Você pode abrir a palavra do Senhor aí. Nós estamos falando sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós estamos falando sobre o Estatuto do Reino. Que ele é condensado nesses 3 capítulos de Mateus. Mateus capítulo 5, mas hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5. Mateus 5, do versículo 1 em diante. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No versículo 13, ele vai falar sobre o sal da terra. Depois ele vai falar sobre a luz do mundo. Ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. Depois ele no 14, vós sois a luz do mundo. Mas antes de nós sermos sal da terra e a luz do mundo, eu preciso entender qual é o estatuto do reino de Deus, né? O que eu preciso fazer para ser um cidadão do reino?
E eu preciso entender também, nós precisamos entender que, na verdade, aquele que pratica essas coisas que Jesus está ensinando aqui, ele é bem-aventurado, não é? Jesus está ensinando que eu e você somos bem-aventurados quando nós praticamos aquilo que ele nos ensina. E é claro que o reino dos céus não é regido pela mesma lei deste mundo. O reino dos céus é regido por uma lei celestial, uma lei divina, uma lei feita por Deus, né? Semana passada nós falamos sobre primeiro, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós entendemos que pobre de espírito não é como um homem entende. Nós entendemos que pobre de espírito é, na verdade, aquele que olha para si mesmo e vê que tudo aquilo que ele tem não serve para o reino dos céus. Tudo aquilo que ele tem dentro de si não serve para ser um cidadão de Deus. Então ele precisa se despojar daquilo que é dele, ele precisa retirar aquilo que é dele, ou seja, se tornar pobre de si mesmo, para que então o reino de Deus possa prevalecer sobre a vida dele, para que o Espírito Santo de Deus possa guiá-lo completamente, para que Deus então preencha completamente a sua vida. Então ele precisa se tornar pobre dele mesmo, retirar tudo aquilo que ele acha que é de valor, para que a única coisa que existe de valor realmente, que é o Espírito Santo de Deus, possa preenchê-lo completamente, enriquecê-lo completamente. Nós falamos também que bem-aventurado não é somente ser feliz, né? Existe uma tradução, ou mais do que feliz. Bem-aventurado também pode ser feliz, afortunado, bendito, próspero, alegre, venturoso. Então, Deus, ele quando nos chama de bem-aventurados, ou quer nos chamar de bem-aventurados, ele está dizendo assim, olha, existe um propósito na sua vida, mas que você só vai alcançar quando você realmente se entregar a mim de verdade. Só quando você tiver sido esvaziado de si mesmo e permitido que meu Espírito entre dentro de você de verdade, para que ele possa fazer uma total mudança, desde a sua mente até o seu corpo, desde a sua alma até o seu espírito, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos. Isso, na verdade, é ser bem-aventurado, ser totalmente modelado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez parece que o reino de Deus, ele é totalmente contrário àquilo que o mundo prega. Parece que o reino de Deus ele está de ponta cabeça, né? Nós falamos sobre um livro chamado Reino de Ponta Cabeça. Eu passei para os irmãos aí, alguns irmãos me pediram, eu passei o PDF. E esse livro ele fala exatamente isso, que o reino de Deus parece estar de ponta cabeça, comparado com o mundo. O mundo pensa de um jeito, mas o reino de Deus é de outro. No mundo, quem é pobre de espírito é aquele que não tem nada. Mas no reino de Deus, quem é pobre de espírito é aquele que tem tudo. É totalmente o contrário, não é? No reino de Deus, aquele que é Senhor vai ser aquele que vai servir. E aquele que era para servir vai ser Senhor. É tremendo. O reino de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Jesus, ele tem nos ensinado isso. E eu quero te levar a entender que o reino de Deus, para ser alcançado, as bem-aventuranças para que elas possam ser exercidas em nós,
eu preciso ter uma mudança de mente. Né? Romanos 12 fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você realmente quer descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de rumo. E hoje, infelizmente, sabe o que a gente percebe? Que muitos evangélicos, muitos crentes, muitos que se dizem cristãos, estão, na verdade, agindo como o mundo age. Mesmo estando nas igrejas, mesmo usando o rótulo de cristão, as pessoas estão realmente sendo formadas pelo mundo. Nesse mesmo capítulo de Romanos 12, ele inicia dizendo assim: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então o Senhor está me dizendo para que eu seja realmente cidadão do reino. Eu tenho que ser conforme ao estatuto do reino de Deus. Eu tenho que ser conforme à lei de Deus. Eu não posso mudar uma vírgula, um tio daquilo que Deus preparou para nós na palavra. E muita gente está querendo interpretar a Bíblia conforme a sua própria vontade, para que possa atingir as suas próprias expectativas e não a expectativa de Deus. E às vezes eu fico pensando como que nós vamos sair dessa pandemia. Será que nós vamos voltar para as igrejas da mesma forma que nós estávamos antes? Será que nós vamos buscar ao Senhor da mesma forma que nós buscávamos antes? Será que nós vamos querer ser as mesmas pessoas que nós éramos antes? Se antes não estava dando certo, Jesus está dizendo para nós: não se conforme como o mundo. Não seja como o mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui a grande guerra do ser humano. É aqui. Porque o reino de Deus não é a mesma coisa que o reino dessa terra. Porque o reino de Deus é governado pelo Espírito Santo de Deus. E o reino dessa terra é governado por Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E a Bíblia me diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Escolhei hoje a quem você quer servir. Escolhe hoje. A Deus ou a Mamon? A quem você quer servir? A Deus ou ao diabo? Irmãos, eu estou cansado de ver gente que se diz cristão, mas está servindo ao diabo. Estou cansado de ver pessoas que querem buscar a face de Deus, mas primeiro tem que satisfazer as suas próprias vontades. Sabe quando essa pessoa vai entrar no reino dos céus? Nunca! Desculpa a minha indignação aqui hoje. Sabe, irmãos, a gente faz todo o esforço para levar as pessoas a encontrarem o Senhor. A gente faz todo o esforço para que essa pessoa entre no reino dos céus. Mas a pessoa não quer. Isso para nós que somos pastores, isso é mais difícil ainda. Porque a gente vê a pessoa se perdendo pela própria vontade. Sabe, o reino dos céus não é para aquilo que é da nossa vontade. O reino dos céus é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Você precisa negar a sua vontade, você precisa negar o seu querer, você precisa negar aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você entende que é certo. Mas o que é certo é a vontade de Deus e não a sua, nem a minha. A vontade de Deus é aquela que é feita pela palavra de Deus e não por aquilo que você acha que é certo. A vontade de Deus é fazer que você entenda que você pode ser próspero, você pode ser bem-aventurado, mas só se você seguir a palavra como diz as Escrituras e não como diz a sua vontade.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer realmente entrar no reino de Deus? Você quer realmente obter a salvação para a sua alma? Se você quer isso, você precisa negar a sua vontade, negar o seu eu, negar o seu entendimento, negar o seu intelecto, negar a sua inteligência, negar aquilo que você é e entregar tudo isso ao Senhor, que foi o que te formou. A Bíblia me garante que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos fizeram a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ele não nos fez conforme a imagem do homem, mas nos fez conforme a imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas estão perdendo tempo, irmãos? Quantas pessoas estão se perdendo porque querem seguir a sua própria vontade? Quão triste é isso. Meu coração fica entristecido de ver isso. Pessoas soberbas, cheias de autoconhecimento, cheias de si mesmo, querendo dar conselhos, querendo ajudar, querendo fazer não sei o quê, mas se você não tiver os conselhos da própria palavra de Deus, nada daquilo que você disser vai fazer efeito algum. Deus não quer conselheiros. Deus quer filhos obedientes. Deus quer que você seja obediente. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitos querem sacrificar. Porque muitos querem fazer a sua própria vontade e não a de Deus. Você lembra da história de Abraão e Isaac? Lembra disso? Subiram ao monte, chegaram lá. O filho de Abraão pergunta para ele: pai, onde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro, pai? Quem vai ser o cordeiro que vai ser imolado? Quem vai ser? Eu imagino a situação de Abraão, vendo o próprio filho perguntando isso para ele. E Abraão sabendo que aquele cordeirinho que seria imolado era o próprio filho que seria colocado ali. Mas Abraão, eu tenho certeza que a vontade dele não era imolar o filho. Mas ele estava ali obedecendo. Ele não estava ali por causa do sacrifício. Ele estava ali por causa da obediência. Por isso ele foi honrado na última hora. E ele olha para o filho já amarrado em cima do altar. E ele diz assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, Deus provê o sacrifício que lhe agrada. Sacrifício humano não agrada nada, Senhor. Nada. Mas o sacrifício feito debaixo da orientação do próprio Pai, esse é o que agrada ao Senhor. E diz a palavra que na hora que Abraão ia imolar o próprio filho, um anjo do Senhor veio e disse: não faças isso. E Abraão olhou para o lado e viu um cordeirinho, um animalzinho, que estava enrolado na cerca. O Senhor proveu sacrifício para ele naquela hora. Quem espera no Senhor, alcança a misericórdia. Quem confia no Senhor, mesmo não entendendo as circunstâncias, recebe graça e misericórdia. Quem confia em Deus, alcança os milagres que o Senhor tem para ele.
Quem confia? Quem confia? Quem confia? O reino de Deus não é para aqueles que confiam no mundo. O reino de Deus é para aqueles que confiam em Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram. Parece novamente que o Senhor está mostrando para nós uma incoerência, né? Felizes os que choram. O mundo, quando olha alguém chorando, ele logo pensa, essa pessoa está entristecida. Jesus, quando vê alguém chorando por causa das coisas do reino, ele diz assim, felizes os que choram. Qual é a intenção do Senhor em falar isso para nós? Felizes os que choram. Uma das traduções para esse termo, para bem-aventurado, é próspero. Eu já disse isso para você. E eu penso que esse próspero se encaixa nesse versículo, pois tem a ver com o propósito de Deus para cada um de nós. Mas você pode se perguntar, que tipo de choro Jesus está falando? E qual é o resultado de cada um? Jesus está falando sobre qual choro? O choro do mundo ou o choro que vem de Deus? Ele está falando sobre remorso ou ele está falando sobre arrependimento? Existe uma diferença de choro de remorso e choro de arrependimento. Choro de remorso acontece por algum erro que nós cometemos ou algum pecado. Porém, as lágrimas que nós derramamos não são suficientes para chegarmos ao arrependimento. Então, portanto, o remorso, o choro de remorso, é uma tristeza momentânea que não gera arrependimento e que me leva a praticar novamente o mesmo pecado e que a consequência é a morte. Quanto choro de arrependimento tem havido por aí? Choro de arrependimento, ele não gera vida. Choro de remorso, perdão, não gera vida, mas gera morte. Choro de remorso é uma tristeza que não muda em nada a minha vida. Eu continuo realizando as mesmas coisas, eu continuo fazendo o mesmo pecado ou outros pecados. Até posso ter um chorinho, mas aquele choro não vai mudar em nada a minha vida diante de Deus. E por causa disso vai gerar morte, e talvez a morte que gere seja uma morte eterna. Mas o choro que Jesus está dizendo é quando nós choramos. O choro de arrependimento. O choro de arrependimento é quando nós somos realmente tocados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos sensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. Quando ele gera em nós uma tristeza tão profunda, que a dor é tamanha, e que por causa dessa dor enorme que eu estou sentindo, eu nunca mais quero ter esse tipo de dor. E eu então, por causa de Jesus, eu abandono o meu pecado. E esse choro de arrependimento então gera em mim uma vida eterna junto com Deus. Então eu posso entender que o choro de remorso gera morte. E o choro de arrependimento gera vida. Choro de remorso está ligado a esse versículo, Romanos 6, 23, no início dele. Porque o salário do pecado é a morte. E o choro de arrependimento também está ligado a esse mesmo versículo, só que na parte final dele, que diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Portanto, entendemos que Jesus está se referindo aos que choram um choro de verdadeiro arrependimento. Então ele não está se referindo àqueles que têm um choro só de remorso, de uma tristeza momentânea,
Mas não, Jesus está se referindo àqueles que choram o choro de arrependimento. Mas qual é o objetivo de chorar por arrependimento? Por que Deus permite? Qual é o objetivo de nós chorarmos o choro do arrependimento? O objetivo é para que seja gerado em mim a vida eterna. Ele quer que você e eu estejamos junto com Ele na eternidade. Ele não quer perder uma vida sequer. E se nós entendermos esse choro e agirmos conforme diz as Escrituras, esse choro de arrependimento vai nos levar a entrar no reino dos céus. Atos 3:19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, o choro de arrependimento, ele vai nos fazer voltar para Deus e vai gerar em nós o cancelamento dos nossos pecados. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho, ou seja, saia desse caminho de morte e volte para o caminho da vida. Volte para Jesus. Deixe esse caminho de morte para lá e volte para Jesus. Tem tanta gente doente, irmãos. Tantas pessoas doentes que às vezes não sabem que essa doença está sendo gerada dentro dela por causa da falta de arrependimento. Talvez a pessoa, se ela entendesse que é simplesmente ela se arrepender de uma forma genuína, voltar-se para Deus, aquele seu pecado seria cancelado e aquela doença sumiria do seu corpo. Mas as pessoas hoje não conseguem entender que o mundo físico é governado pelo mundo espiritual. Salmos 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Quando Deus encontra em nós, quando Deus encontra em mim e em você um coração quebrantado e contrito, jamais Ele vai desprezar isso. Tenha certeza que o Senhor jamais vai desprezar um coração quebrantado e contrito. Mas Ele precisa encontrar verdade no seu coração. Ele precisa encontrar um coração que é dele, de mais ninguém. Ele precisa encontrar um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Ele precisa encontrar uma pessoa que não troca o seu Senhor por qualquer prato de lentilha. Ele precisa encontrar alguém que está disposto a negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Se ele encontrar isso em você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. O objetivo, de Deus é que tenhamos um relacionamento com Ele, próximo com Ele. E quando temos isso, teremos por consequência uma revelação de quem realmente somos, comparados à santidade de Deus. E isso gera nos nossos corações, nos corações sensíveis ao Espírito Santo, um choro de arrependimento. Porque quando você entende que você é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus, você então entende que você só pode alcançar isso através de Jesus. Você se debruça aos pés do Senhor e começa a chorar, começa a se humilhar ao Senhor de uma forma verdadeira. Isso nos aproxima de Deus, nos dá um relacionamento íntimo com Ele. E como a sua palavra diz, Ele jamais vai lançar aquele que tem o coração quebrantado e contrito, Ele jamais vai lançar fora. Quando Deus enxerga isso em nós, esse choro de arrependimento verdadeiro,
Isso vai nos levar a ter os nossos pecados arrancados de nós, perdoados. E vai nos levar a uma nova vida. Mas para isso você precisa ter um coração sensível ao Senhor. Quantas pessoas hoje não têm um coração sensível a Deus? Quantas pessoas hoje estão insensíveis à voz e ao toque de Deus por causa das perturbações deste mundo? Esse mundo tem abafado a voz de Deus em muitas pessoas. A voz do Senhor ela é tão tênue, mansa e delicada, que para ouvir a voz do Senhor, você precisa estar atento àquilo que Ele está falando. Não é possível você dividir o lugar do seu coração com outras coisas a não ser o Senhor. Eu também era assim. Eu também dividia Deus com outras coisas, mas acabava que as outras coisas suprimiam a voz do Senhor. Muitas vezes eu queria ouvir a voz de Deus, mas a voz do mundo era maior. Até que um dia eu me vi comendo como os porcos comiam. E eu entendi que o mundo só quer me levar para a ruína. Eu entendi que o mundo só quer acabar comigo. Eu entendi que o mundo que é governado por Satanás, ele só quer roubar, matar e destruir a minha e a sua vida. Quando eu entendi isso, irmãos, eu voltei para Jesus. Mas eu voltei de outra forma. Eu voltei dizendo para Ele: Senhor, eu não sou digno. Porque eu sou pecador. Eu não sou digno, Senhor. E Deus então encontrou em mim um choro de arrependimento. E aí eu recebi a recompensa, e você pode receber essa recompensa também. Eu recebi a recompensa que fala no versículo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, é tão bom ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. O consolo que vem da parte do Pai não é igual a nenhum outro consolo. Não existe nenhum outro consolo na face da terra que seja comparável ao consolo que vem de Deus. É o consolo daquele filho pródigo que voltou e queria simplesmente ser um serviçal, ser um trabalhador da casa do Pai. Mas o Pai o amou de tal maneira que entregou a ele vestes novas, um anel novo e uma sandália nova. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Mas é preciso que Ele encontre em você um coração sensível ao Espírito de Deus. Volte-se para o Senhor. Seja transformado pelo Senhor. Deixa Deus tirar essa forma do mundo que está em você. Deixa Ele colocar a forma dEle. A forma de Deus precisa ser colocada em você. Deixa Ele mexer no seu interior. Deixa Ele tirar as bases da sua vida. E deixa Ele colocar as bases do trono de Deus na sua vida. Justiça e juízo são as bases de Deus. Ah, Jesus. A recompensa que nós temos então é a garantia de que nós seremos consolados. O que é consolar? Consolar é aliviar. Consolar é tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição, com palavras, recompensas e promessas. Primeiro, a palavra vem nos consolar. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, Jesus.
Ah, Jesus. Ele veio para os que eram seus, e os que eram seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não nos trata mais como servos, mas nos trata como filhos amados. E Deus nos dá então as promessas, que nós seremos consolados por Ele. Portanto, a promessa de Deus é que Ele mesmo aliviará as nossas dores, causadas pela dor do arrependimento genuíno, e que Ele mesmo virá nos consolar. Eis que não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Aleluia! Existe um Consolador que está perto de nós. Existe alguém que está junto de nós. Existe alguém que está falando com você nessa noite. Se você ainda não se rendeu a Jesus, hoje é o dia, aqui é a hora. Diga aí junto comigo: Senhor Jesus, eu quero, neste dia, me render a Ti. Eu quero voltar para a casa do meu Pai. Eu quero te dizer, Jesus, que eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Ti nessa noite. Meu querido, minha querida, saiba que se você fez essa oração de uma forma genuína e verdadeira, o próprio Jesus já recebeu essa sua oração, essas suas lágrimas. E hoje você está sendo redimido pelo sangue do Cordeiro que foi vertido por mim e por você naquela cruz. Hoje, saiba você que o sangue de Jesus te liberta dos teus pecados. Hoje você pode dar glória a Deus porque Jesus chegou até você. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã cabe a Ele mesmo. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero, como profeta sobre a sua vida, declarar sobre você que dias melhores virão. Que o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Ele hoje vem falar isso contigo. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar. Que Ele venha falar ao teu coração. Que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai. Eu e o meu irmão, minha irmã. E a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós ligamos aqui na terra, também é ligado no céu. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto que o Senhor mesmo preparou, Pai. Tu mesmo tem preparado, Senhor, as Tuas palavras para nós. E eu te glorifico por isso, Senhor, porque Tu és tremendo. Que as pessoas que têm ouvido essa oração, Senhor, nessa noite, essa pregação, que o Teu Santo Espírito vá visitar cada uma delas, aonde quer que elas estejam, Pai. E que elas sejam tomadas pelo Teu Santo Espírito, que haja uma transformação tal, Senhor. Que essa pessoa, Senhor, não volte a ser a mesma, mas que ela seja cheia do Teu Santo Espírito, sendo transformada dia a dia. Senhor, que a luz do Teu Santo Espírito possa brilhar como a luz da aurora, dia a dia, Senhor, até ser dia perfeito na vida dessa pessoa. E que Tu venha ajudá-la, Senhor, a superar essas dificuldades, Senhor. Que Tu venha ajudá-la, Senhor, a andar nos Teus caminhos, conforme diz as Tuas Escrituras, Senhor. E que ela seja cheia do Teu Santo Espírito. Senhor, é o que nós Te pedimos, Pai. E oramos crendo, Senhor, na vitória que há nas Tuas mãos.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Eu queria te agradecer por estar conosco até agora. Eu queria te agradecer porque você tem nos ajudado. Se você quiser continuar nos ajudando na obra que o Senhor tem nos levantado para fazer nesse lugar, você pode nos ajudar depositando o seu dízimo, a sua oferta ou a sua contribuição, conforme você queira, na nossa conta, que é no Banco do Itaú, agência 8062. A conta é 21.317-1. Se você quiser nos ajudar, saiba que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua despensa, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Nós queremos orar para abençoar aos dizimistas e ofertantes e aqueles que têm contribuído com essa obra, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos abençoar, Pai, aqueles que são dizimistas e ofertantes dessa obra, Pai. Aqueles que contribuem para que as tuas tendas, Senhor, sejam alargadas, para que o teu reino seja abençoado nessa terra. Senhor, que cada pessoa que tenha abençoado a tua obra, ela venha receber em dobro tudo aquilo que ela tem feito, Pai. E que, Senhor, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito venha abençoar a sua vida. Que ela seja abençoada, não só na sua saúde, mas na sua vida espiritual, na sua vida profissional e financeira. Que ela seja guardada pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós abençoamos os dizimistas e ofertantes e aqueles que contribuem com a tua obra neste lugar. Nós te abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo fique com você. É o que nós desejamos e oramos em nome de Jesus. Tchau, um abraço. Obrigado.